A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui de volta mais uma vez para compartilhar convosco de uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Eu espero, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor possa falar com você aí na sua casa, assim como o Senhor falou comigo nesta tarde aqui na minha casa. Estivemos preparando aqui, irmãos, um momento de busca de Deus, ajoelhamos, oramos, falamos com Deus e pedimos a Deus uma palavra, e o Senhor falou muito forte ao meu coração, e eu quero então compartilhar convosco desta mensagem que o Senhor tem me dado. Está em Hebreus, no capítulo de número 13, o versículo de número 5 ao versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: Seja a vossa vida sem avarezas, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me podes fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o vosso êxito na carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça. Amém, Jesus, e amém, e graças a Deus. Meus amados, queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a despertar no nosso coração, em meio a esta fragilidade que o mundo está atravessando, uma grande confiança. E com ousadia, nós, com convicção no coração, podemos dizer que o Senhor não nos deixará e que o Senhor não nos abandonará. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a Bíblia aqui no versículo 5 diz que nós não devemos viver uma vida com avareza, mas devemos nos contentarmos com tudo que já temos. Isto fala, irmãos, desta preocupação, desta insegurança, desta incerteza que o mundo está atravessando nestes dias odiernos. Nós estamos vivendo um tempo onde o mundo, irmãos, está inseguro com o dia de amanhã. Ninguém sabe o que vem pela frente. É bem certo, irmãos, que muitos dos nossos irmãos são microempresários, são empresários de médio porte, são trabalhadores autônomos. Tudo parou, tudo fechou, estamos no isolamento. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo isso vai durar, o que isso ainda vai refletir na nossa economia, na saúde como um todo. Não é um problema a nível estadual, a nível nacional, é um problema global. Nós estamos vivendo, irmãos, uma ameaça global. Traz, irmãos, por certo, medo, traz, por certo, insegurança. Mas eu quero vos dizer nesta noite, louvado seja o nome santo do Senhor por esta palavra: não tendes as vossas vidas por avarentas. Isto é, não se preocupe com o dia de amanhã, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir, aonde é que você vai reclinar a sua cabeça. O Senhor é conhecedor de toda e qualquer necessidade que eu e você venhamos a ter. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia diz, em Evangelista Mateus, capítulo 6, que o próprio Cristo, orientando os apóstolos e discípulos, ele dá uma palavra, irmãos, para apaziguar esta ansiedade do coração humano, dizendo o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto o que haveis de vestir, quanto o que haveis de comer, porque, meus amados e queridos irmãos, não é mais a vossa vida do que a comida? Não é mais o viver do que o vestir? Amado,
Guarda o teu coração de toda e qualquer ansiedade nesta hora. Deixa esta palavra guardar você do mal deste dia, e basta para cada dia o seu próprio mal. Viva o dia de hoje e agradeça a Deus por o livramento, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor já tem feito na sua vida neste momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Podemos levar nossa voz e dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz assim: olhe para os passarinhos do campo, porque eles não plantam, eles não cegam, eles não trabalham em lavouras, mas todos os dias eles comem. Sabe por que eles acordam cantando? Porque eles têm uma certeza que o Deus que os criou dará a eles a providência diária, a provisão de cada dia, o bocado, irmãos, desejado, o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor supre os passarinhos. Aí ele diz assim: olhai para os lírios dos campos, como eles se vestem tão formosos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desses lírios. Porém, os lírios, eles nascem de manhã, abrocham ao meio-dia, e quando é de tarde eles murcham e caem. E o Senhor vira para nós e diz o seguinte: não é porventura a sua vida muito mais importante do que a de um passarinho? Não é você para mim muito mais importante do que qualquer lírio do vale que possa crescer e logo à tarde murcha e cai? O Senhor conhece as suas necessidades, meu irmão. Descanse em Deus nesta tarde e entrega tudo nas mãos do Senhor, porque Deus tem cuidado de você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso, no versículo de número 6, ele vai dizer que com confiança ousamos dizer, com confiança ou com ousadia, nós podemos dizer: o Senhor é o meu auxílio e o meu refúgio. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Neste dia, eu senti este refúgio de Deus. Quando as incertezas batem à minha porta e eu não tenho respostas, eu vou aonde? Eu busco o auxílio que é Jesus Cristo. Ele é o meu refúgio. É nele que eu tenho auxílio. Ele é a minha ajuda, o meu ajudador. É ele em quem eu me escondo. E aí então o autor da epístola vai dizer: o que temerei quanto ao homem pode me fazer? Por que eu vou ter medo do que o homem possa me fazer? E vou transliterar esta palavra dizendo o seguinte: não temerei o que possa me fazer este vírus, porque ainda que sejamos contagiados com uma coisa dessas, poderoso é o Senhor para nos curar, para nos livrar, para nos imunizar, para nos dar saúde. Amado e querido irmão, descansa o teu coração em Deus. Quando ele diz aqui no versículo de número 5, que não te deixarei e nem te desampararei. Estas foram as palavras que ele falou a Jacó, quando Jacó sai da sua casa, deixa os seus pais e vai a caminho do deserto. Ele está sem direção, ele está sem rumo, ele está sem certezas do amanhã, ele não tem um projeto de vida, ele está perseguido de morte pelo próprio irmão. Mas ele para um momento, ele busca a presença de Deus, e a resposta de Deus para o seu coração é: não te deixarei, Jacó. Não te abandonarei neste caminho a qual você vai. Eu te levarei e eu te tornarei a trazer a esta terra. E não te deixarei enquanto não se cumprir cada palavra que fora dito a teu respeito. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Eu sinto uma presença de Deus tão gostosa, irmãos, quando eu ouço uma palavra dessa, porque não são palavras humanas. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele vela por cumprir a sua palavra. O Senhor estará conosco, o Senhor estará comigo, o Senhor estará contigo.
Creia na palavra de Deus. Este momento vai passar como todos os outros passaram. Nós vamos ter um momento, irmãos, de olhar para trás e de observar quão grandes coisas fez o Senhor pela nossa vida. Louvado seja o nome santo de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, no versículo de número 6, ele diz, o Senhor é o meu auxílio, é o meu refúgio, eu não vou temer o que possa me fazer o homem. Não temas, irmão, não tema o que possa fazer o homem, o que possa fazer o vírus, o que possa fazer a economia. Nós não sabemos, irmãos, o dia de amanhã, mas basta para cada dia o seu próprio mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo de número 56, versículo 4 e versículo 11. Salmo de número 118, versículo 6. A Bíblia vai dizer a mesma coisa. Eu não temerei o que possa me fazer o mal, porque o Senhor é o meu auxílio e o meu refúgio. Palavras de confiança e de ousadia do salmista, que expressa a confiança do seu coração no momento da incerteza. Irmãos, sermos crentes requer de nós que tenhamos a mesma fé inabalável quando tudo vai bem, mas quando a insegurança bate a nossa porta também. Louvado seja o nome santo de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amado e querido irmão. No versículo de número 7, o autor da Epístola aos Hebreus, ele nos dá um conselho. Lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos líderes, dos vossos pastores, daqueles que vos ensinam na palavra. Mais do que isso, ele não está falando de mim como pastor, não. Ele está falando daquela lista de Hebreus capítulo 11, de homens que deram a vida pela causa do Evangelho, cujo esses homens, no capítulo 11, versículo 38 de Hebreus, vai dizer, dos quais o mundo não era digno de tê-los. Isto fala, irmãos, de Estevão, que foi apedrejado. Isto fala, irmãos, de Paulo, que foi preso, que foi decapitado. Isto fala de Tiago, que foi cerrado ao meio. Isto fala de Abraão, que venceu as intempéries, incertezas da vida pela fé. Isto fala de um Noé, que mesmo sendo taxado de velho louco, a Bíblia trata ele, nas epístolas de Pedro, como pregoeiro da justiça. Amado e querido irmão, anabra, forca, nega, sobre, andarabacaiga. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Estes homens que estão descritos aqui na carta de Hebreus, no capítulo 11, deram a vida pela causa do Evangelho, deram a vida pela fé que exerciam, deram a vida por aquilo que criam. Amados, nós não servimos a Deus só quando as coisas vão bem. Nós servimos a Deus em todo o tempo. Todo o tempo é tempo de nós buscarmos a presença de Deus. E este é o tempo que Deus reservou para que nós estivéssemos mais perto da sua presença. Corre para debaixo das mãos do Senhor. Ele é auxílio e refúgio no meio desta tempestade. E a sua palavra não mudou acerca da minha e da sua vida. Ele estará conosco e não nos rejeitará, não nos abandonará. Eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Palavra gloriosa, irmão. Palavra gloriosa. Já chorei, já me alegrei nesta tarde na presença de Deus. Entrei na live com os irmãos, a conexão caiu, não voltou mais, não conseguimos entrar, mas eu não podia deixar de trazer essa palavra ao coração dos irmãos. Quando nós olhamos para cá, ele diz assim, olha para os vossos guias e imitai-lhes a fé, cuja carreiras eles correram e morreram por elas. Morreram por aquilo que acreditavam. Isto fala, irmãos, de nós imitarmos a fé destes homens, não só naquilo que dá certo, mas também naquilo que dá errado. Que a nossa vida esteja guardada em Deus, porque Ele é refúgio. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, o Senhor está conosco e não nos abandona. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então imite a fé destes homens que correram estas carreiras e foram felizes por serem fiéis a Deus. São exemplos a serem tomados. A nossa fé, irmãos, não pode ser abalada por uma ameaça que veio abater o mundo.
E aí você diz assim, pastor, mas são milhares de pessoas que estão morrendo. Sim, irmãos, ainda muitos outros morrerão. Morrerão boas pessoas, morrerão más pessoas, morrerão muitos ainda. Isso não importa, meu irmão, porque o Senhor tem um meio de trabalhar. É como o cirandeiro. Sabe o que é o cirandeiro? É aquele camarada que pega uma peneira, ele pega a peneira e ele mexe com essa peneira, sacode, joga para cima, o vento passa, leva toda a impureza, a palha, a sujeira, o grão cai na peneira, ele chacoalha de novo, vai cirandando, balança, joga para cima, pega de novo, até não ficar nenhuma sujeira, e o grão ele joga para o lado. Deus está passando uma peneira, irmão. Não se engane. Se Deus permitir que sejam ceifadas as vidas de pessoas boas, o Senhor tem um bom lugar para eles. Mas se más pessoas forem tiradas, o Senhor sabe de todas as coisas. A peneira é do Senhor. O trabalhar é do Senhor. A mim cabe crer que Ele não me abandonará. Ele não me deixará, porque Ele é o meu refúgio e Ele é o meu auxílio. E assim como estes líderes, guias espirituais do capítulo 11, que correram as suas carreiras e venceram pela fé, ainda que morressem mortes cruéis, coisas terríveis que eles viveram, mas pela fé eles não negaram o nome de Cristo. E pela fé eles venceram e entraram para a galeria de heróis da fé da nossa Bíblia, porque foram fiéis e com ousadia disseram: o Senhor é o nosso refúgio, o nosso auxílio, não temeremos o que possa nos fazer o homem, o que possa nos fazer o vírus, o que possa nos fazer a economia, não temeremos, porque o Senhor é o nosso refúgio. Ainda, irmãos, no versículo de número 8, ele vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não mudou. Ele foi com estes homens no passado. Ele está sendo conosco no presente. E no porvir, Ele estará conosco e não nos abandonará. Jesus não mudou, irmãos. A sua palavra não mudou, o seu poder não mudou, a forma dele trabalhar não mudou. O Senhor continua operando no meio do seu povo com grande poder e livramento. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não tem sombra de variação, ele não muda, ele é perfeito. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Abençoado seja, irmãos, você por esta palavra. Que o teu coração esteja sendo blindado, guardado, fortalecido por esta palavra. Eu preciso, irmãos, entregar para você algo que nesta tarde mexeu tanto comigo, porque quando eu estava lendo esta palavra, minutos antes eu zapeando a televisão e mexendo na internet, a gente fica aqui fazendo de tudo um pouco para passar o tempo, para passar o dia, e eu me deparei com um site, uma página, não sei o que era, e alguma coisa de alquimia, e uma senhora propondo que as pessoas evoluíssem, olhassem para dentro de si mesmas e evoluíssem como ser humano, como pessoa. E ela dizia o seguinte, fazendo uma comparação das religiões com a medicina, que a medicina, irmãos, lá atrás, nem se compara com a medicina dos dias de hoje. A medicina contemporânea melhorou, avançou em tecnologia, avançou em conhecimento, avançou em metodologia de atendimento, em terapia. Os doentes hoje sofrem muito menos do que sofriam no passado. Por quê? Porque a medicina avançou, porque a medicina se modernizou, porque a medicina se transformou e junto do auxílio da tecnologia e da ciência, ela melhorou em muito. E ela diz assim, e por que também não podemos melhorar na nossa religião? Por que também nós não podemos mudar a nossa religião? Por que também nós não podemos criar uma nova religião, melhorada? Deixa eu dizer uma coisa, versículo 9, o autor da epístola diz assim, não vos deixeis envolver por doutrinas várias
e por doutrinas estranhas. Irmãos, no tempo de crise, no tempo de dificuldade, no tempo, irmãos, aonde a gente está envolto de tanta insegurança, começam a surgir os falsos mestres, começam a surgir os falsos salvadores, os oportunistas das desgraças alheias. Começam a surgir verdadeiros condutores cegos. Começam a aparecer no nosso meio filhos do diabo se manifestando, cheios de engano e de mentira, de falsas doutrinas, doutrinas de demônios. Ora, meu irmão, como é que eu vou crescer como ser humano me afastando do Criador? Como é que eu posso melhorar como ser humano me afastando de Deus? Como é que eu posso criar uma nova religião, melhorar uma religião, ou apresentar algo que seja melhor do que o evangelho que nós já cremos e recebemos de Deus? Ora, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele diz nas suas epístolas que ainda que desça um anjo do céu pregando um outro evangelho, do qual já fostes anunciado a vós, que este tal seja anátema, ou seja, ainda que seja um anjo pregando o evangelho, que não seja aquele que Cristo já nos ensinou e que os apóstolos pregaram a nós, que este anjo seja maldito. E tem muitos malditos aparecendo no momento de crise, ofertando, irmãos, salvação, ofertando, irmãos, solução. São mentirosos, espíritos enganadores. São, irmãos, filhos do diabo, com doutrinas demoníacas para te afastar da presença de Deus. Mas eu quero lhes dar uma receita. Estava aqui lembrando, há 6 anos atrás, quando eu cheguei em São Miguel Paulista, eu trouxe uma palavra ali na sede ainda, e o Senhor encheu o meu coração com uma receita. Para quem quiser fazer uma religião que desfaça do cristianismo, uma religião melhor do que o cristianismo, se você quiser fazer, seja lá o que for, uma sociedade, um pensamento, uma ideologia, que seja melhor do que o cristianismo, eu vou te dar uma receita, pelo menos alguns tópicos aqui, para ver se você pega um rumo aí certo. É o único jeito de desfazer o cristianismo, é esse daqui, ó. A Bíblia diz que Cristo foi anunciado quando o homem foi feito lá no Jardim do Éden e expulso do Éden. Houve uma promessa acerca deste Cristo, em Gênesis 3, versículo 15, quando ele diz assim: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ali havia o anúncio do nascimento do Salvador, aquele que desfaria os projetos, os planos do diabo, pisaria a sua cabeça. Dali para cá, todos os profetas do Antigo Testamento apontam para Cristo. Cristo é o centro da palavra de Deus. 750 anos antes de Jesus nascer, vem o profeta Isaías dando detalhes do seu nascimento, localização, lugar onde ele habitaria, como seria o seu ministério, para quem ele anunciaria estas verdades. 750 anos antes de Jesus nascer, alguém estava falando acerca dele. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, como a Escritura bem disse, nasceu de uma virgem. Desta virgem, ele nasceu sem ser gerado por pecado, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele cresce um menino em estatura, em conhecimento, em graça, diante dos homens e diante de Deus. Aos 12 anos, ele está sentado entre os doutores da lei, passando por uma sabatina de perguntas. Ele responde a todas elas e, quando ele questiona, não encontram resposta para os seus questionamentos. Ele é um menino especial. Ele cresce e, quando ele chega à vida adulta, depois de ser experimentado em muitos trabalhos, depois de sofrer a morte do seu pai, depois de ter que assumir a casa, sustentar a mãe, continuar trabalhando como carpinteiro, ele desponta no seu ministério, cumprindo
toda a lei e justiça de Deus. Ele é batizado nas águas, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é levado ao deserto. Por 40 dias ele é tentado diretamente pelo próprio diabo, ao ponto, irmãos, de vencer o diabo pela palavra de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Quando ele volta daquele deserto, ele encontra algumas pessoas enfermas, ele coloca as mãos sobre esses enfermos e os cura imediatamente. Ele encontra alguém que está chorando, uma grande multidão vem vindo com choro, com pranto e tristeza, pois ali havia um garoto morto de uma viúva. E ele para o esquife, toca no menino, o menino se senta, se levanta e ele ressuscita o garoto. E a multidão que vinha chorando se mistura com aquela que vinha alegre com a presença de Cristo e vira uma festa o funeral. Este mesmo Cristo, ele andando, se depara, irmãos, com uma forte tempestade, os discípulos estão no meio do mar, ele caminha por sobre as águas, andando por sobre o mar. Dá ordem ao vento para cessar, dá ordem aos mares para deixarem de se agitar. O vento e o mar obedecem à sua voz. Ele entra para dentro do barco e a Bíblia diz que há grande bonança. Louvado seja o nome santo de Jesus. Quer desfazer do Evangelho? O caminho é este. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele para num determinado lugar, está ensinando a palavra de Deus. Ali está reunidos mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele pega 2 pães, 5 peixinhos, alimenta a multidão e faz sobrar 12 cestos de pães cheios. Você pode fazer isso? Você vai desfazer do Evangelho. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos um Cristo que, além de caminhar pelo mar, de multiplicar pães e peixes, numa pesca frustrada, ele diz, lança a rede para o lado direito, e ele dá ordem aos peixes, pule para dentro da rede. Quando eles sacam a rede, o barco quase afunda, porque a prosperidade foi tão grande que teve que chamar barcos vizinhos para ajudar. Como é que eu vou desbancar o Evangelho, irmão? Você quer desbancar o Evangelho? Permita-se ser caluniado. Permita-se ser traído por quem você mais ama. Permita-se bater no seu rosto, cuspir o teu rosto, lhe arrancar um pedaço da barba, lhe baterem com uma cana na cabeça, colocarem-lhe uma coroa de espinhos, lhe surrarem com varas, lhe surrarem com azorrague, chicotadas. Permita que a sua pele seja dilacerada. Permita-se colocar uma cruz nas suas costas, seguir cerca de 1,5 km para o Gólgota, uma subida estreita e íngreme, com pedradas sobre você, cuspes e xingos, ofensas, e não revide as ofensas. Fique calado. E quando chegar lá em cima, deite sobre a cruz que você levou. Estenda seus braços. Permita-se que seus pés e suas mãos sejam cravados na cruz. Permita-se que esta cruz se levante e caia num buraco, e batendo no buraco, todos os teus nervos e ossos sejam estendidos na cruz. Lamando, quenebra, forca, nagassubi, anderébia. A Bíblia diz, irmão, não caís em doutrinas vãs, não se deixe levar por falsos ensinamentos. Tem muita gente querendo ser salvador da pátria neste momento, mas se quiser desbancar o Evangelho, toma este caminho. Depois que estiver pendurado na cruz, dirija ao povo uma palavra de bênção. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Faça uma promessa àquele que está na mesma condição que você, dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E depois de tudo isso, você tem que morrer. E alguém tem que atestar a tua morte, enfiando uma lança do teu lado. Tem que lhe furar o peito. De você tem que sair água e sangue, símbolo da palavra de Deus, que nos purifica, e do sangue de Jesus Cristo, que nos limpa de todo pecado. Quando você conseguir fazer isto, seja morto de verdade. Deixe de enterrar numa sepultura. Passe morto por 3 dias. Guardado por 16 guardas na porta. Mas no 3º dia, nem os guardas, e nem a porta, e nem a morte pode te vencer e te parar. Louvado seja o nome santo de Jesus.
porque assim Jesus saiu no terceiro dia, a porta do túmulo se removeu sozinha, e ele então saiu e foi ter com seus irmãos, amigos e parentes, fez-lhes promessas que se cumpriram lá no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas, louvado seja o nome santo de Jesus, e até os dias de hoje, a promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos velhos, aos grandes, aos pequenos, pobres, negros, brancos. A promessa de Deus é o derramamento do Espírito Santo de Deus. Mais do que isso, você precisa ser assunto ao céu. E todos devem olhar você subindo até as nuvens. Uma comitiva de anjos tem que descer e tem que falar ao teu respeito, que foi, mas voltará para buscar a igreja que ele comprou e pagou com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ora, meu irmão, quer desbancar o evangelho? Então apresente uma proposta melhor do que essa. Falsos mestres, filhos do diabo, doutores cegos, ensinadores vãos, mestres ensimesmados. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não há sombra de variação, de dúvida nesta palavra. Por isso eu quero chamar a tua atenção mais uma vez. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. Ele está com você, não te deixará, porque Ele é o seu auxílio, Ele é o teu refúgio. Fique em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, os teus filhos ouviram a tua palavra, Senhor, e eu quero, Pai, declarar nesta hora que o Senhor possa, Deus, alcançar o coração de cada um deles, suprindo as suas necessidades, abrindo as portas, janelas do céu, Senhor, sobre a vida dos teus servos. Eu creio que há uma provisão do Senhor nesta